quero que você abra no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo de número 33. Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 33. Já está ali a turma da mídia, está rápida. Vamos ver. Olha lá, ó. E nunca se desvie do caminho que ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Nós estávamos, e eu já sabia que eu estava na escala, e eu já contei aqui diversas vezes, quando cada um tem uma forma de preparar as suas mensagens. Durante a semana eu tinha algumas coisas em mente, Deus foi acrescentando. E esse final de semana nós fomos para Marechal, estávamos ali com alguns casais, sem ciúme, tá, gente? A casa só cabia 4 casais. Não fico com ciúme. Na próxima a gente leva vocês, os que não foram, os que ficaram. E aí hoje cedo, a gente sentado depois do café, aí a Fran me perguntou: pastor, qual é o tema da mensagem? Aí eu falei com ela: apenas obedeça. Pastor André pegou lá atrás. E aí eu falei assim com Deus: Senhor, por quê? Apenas obedecer. E Ele falou assim comigo: quer viver milagre? Obedeça. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho esta noite. Sobre obediência. E Deus trouxe ao meu coração uma ilustração de um pai e os seus filhos. É interessante que, por exemplo, hoje nós temos uma geração nem tanto, mas eu sou de uma geração que se obedecia a palavra do pai, né, pastor Fábio? Você nem discutia, você não abria a boca quando o pai dizia assim: você vai fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que chegar a tal hora. Você não discutia. Quando você saía, e eu lembro pequeno, quando o pai vinha e pegava na mão, que segurança. Você não sabia para onde estava indo, mas você sabia que o pai estava te levando para algum lugar bom, para algum lugar que ia trazer alegria ao coração. E é bíblico, né? Quando nós olhamos uma geração que tem se perdido, quantas vezes, se nós formos fazer um levantamento de números de assassinatos, por exemplo, nós vamos nos surpreender com o número de jovens. Eu tenho a certeza que o primeiro lugar que perderam a vida por assassinato são jovens. Quando a Bíblia ensina o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra.
E honrar pai e mãe é obedecer. É obediência. Quantos perderam a vida e de repente o pai ou a mãe ou os dois juntos disseram: não sai de casa, não vai para tal lugar, fica aqui hoje. E não houve acordo, não teve obediência. E saiu. E infelizmente não voltou mais. Obedecer é algo tão forte que é a instrução que Deus dá ao povo: andareis em todo o caminho que eu vou mandar, diz o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongue os dias na terra. Nós precisamos sair daqui esta noite entendendo como é bom obedecer ao Senhor. Só que obedecer a Deus também é ter que abrir mão de muitas coisas. E nós também estamos em uma geração que não quer abrir mão de muita coisa. Nós temos uma geração que diz: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas quando nós vamos entrar pelo caminho de obedecer a Ele, aí entra a nossa razão, a nossa vontade, o nosso querer, e deixamos de fazer aquilo que Ele quer para fazer aquilo que eu quero. E aí eu não obedeço mais a Deus, mas eu obedeço a mim mesmo. Se eu quero ir, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Eu fico tão cheio de mim que eu não consigo mais ouvir a Deus, como muitos jovens hoje não conseguem ouvir os pais. São cheios de si, são cheios de verdades, né? Isso não vai dar em nada, não é problema nenhum. Ah, vocês são careta. A frase clássica, né? Eu preciso viver, eu preciso aproveitar o que a vida oferece. Enquanto Deus, o Pai, Ele é completamente o oposto. Eu escolho servir a Ele, porque entendo que o maior exemplo de obediência, que é o seu Filho, Jesus Cristo, que poderia dizer: Pai, eu não quero esse negócio, arruma outro plano. Eu não quero ir para a terra, eu não quero ser humilhado, eu não quero ir para uma cruz, eu não quero ser mal entendido pela maioria. Mas mesmo assim Ele escolhe obedecer a Deus, escolhe obedecer ao Pai, e vem à terra. Porque muitas vezes algo dá errado na minha ou na sua vida. Você já parou para pensar? Quantas vezes alguém disse para você: não vai por esse caminho, e você foi. Não entra nesse relacionamento, você fez o quê? Entrou no relacionamento. Quantas vezes você ouviu: sai fora, você fez o quê? Agarrou mais ainda. E aí o que acontece? Vem as dores, vem o peso, vem a tristeza, vem a depressão, vem a angústia. Aí entra numa atmosfera de nada dá certo para mim. Eu não sei o que eu estou fazendo de... Ainda tem coragem, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Não está obedecendo. E tem gente que parou de obedecer pai e mãe, e o pai maior, que é Deus. Eu não obedeço mais ninguém na terra, quanto mais aquele que eu não estou vendo. E é quando tudo vai dando errado, pela falta de obediência, por conhecer a palavra, mas se sujeitar
a escolher o que o mundo oferece. Dizer: Senhor, eu não quero te obedecer. Eu prefiro aquilo que o mundo está me entregando. E quando eu faço essa escolha, eu vou ter que pagar. Tem consequências, e elas são graves. Quem vive para obedecer, vai ter milagre para contar. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um minuto. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e os teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. Obedecer é um ato de fé. Não obedeço porque entendo, eu obedeço porque eu confio. E eu quero dar alguns exemplos para vocês essa noite. Você quer ver que interessante o nível de obediência? Quem é bom de Bíblia aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta fácil, gente. Só quem era o avô de Mefibosete? Estou brincando. Mas pastor Hermógenes é bom de Bíblia. Pastor, você é bom de Bíblia. Fala bem alto para a igreja ouvir. Noé. Qual a ordem que Deus deu a ele? Por quê? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Chovia? Naquele dia? E antes? Entenderam aí? Quando Deus diz a Noé: Noé, você vai construir uma arca. Sabe, Adilson Júnior? Porque vai vir um dilúvio. Mas não tinha chuva sobre a terra. Nunca houve chuva. Então Noé, ele vai fazer algo em obediência, sem saber o que viria. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que brotava um vapor do chão, mas chuva como você vê cair do céu, não. Então quando Deus chama Noé, Ele diz: você vai construir uma arca, porque vai vir um dilúvio. Olha o que é o nível de obediência. Imagina se Noé, Vanessa, tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda. Vanessa é desde o tempo lá do terraço. Você e Dona Natalina deve ter a mesma idade. Você só está um pouquinho, deve ter feito uma plástica. Estou brincando. Mas olha só, gente. Noé poderia dizer assim: dilúvio? O que é dilúvio? Vai cair água do céu? Vou construir arca? Eu não sei nem fazer isso. Você sabia, Bill? Ele não era marceneiro como você, carpinteiro. Ele tinha que obedecer e ele tinha que aprender o ofício, sabe? Não era só obedecer, não. Mandou fazer uma arca, eu vou fazer. Não, agora eu tenho que aprender.
Noé, olha que interessante, ele só tinha uma direção de Deus: construa a arca, vai vir um dilúvio. Mas a obediência, ele se apegou ao final da fala de Deus, e vai entrar a sua família. A obediência de Noé gerou salvação para a sua casa, para a sua família, porque foram os que entraram na arca. Eu quero dar um segundo exemplo, bem conhecido. Quem conhece Abraão? Amém. Quem conhece Abraão? Amém. Conhece nada, gente, ele morreu, ó. Você ouviu falar de Abraão, né? Você ouviu falar da história dele, não é verdade? É igual José, né? O pobrezinho. Todo mundo aqui acredita, né? Que ele era inocente. Mas porque você leu aqui, ó. Porque lá todo mundo diz que ele era culpado. Mas olha que interessante. O que Deus pede a Abraão? Hein, Xará? Vamos, gente. O que Deus pede a Abraão? Sai da tua terra. Sai da tua... Ó, Deus falando aí, ó. Sai do meio da parentela. Vaza. Ainda mais aquele parente que só pede. Né? E vai. Para onde, Sandrinha? Terra qual te mostrarei. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou ser muito sincero essa noite. Eu me incluo dentro disso. Sabe, se fosse comigo, de repente, não, senhor, o senhor tem que me mostrar agora. Senão eu não saio daqui. O senhor vai ter que mostrar para onde eu vou. Não. Olha o nível de obediência. E não é só deixar a terra, deixar a parentela, ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. É largar tudo. É deixar os seus bens, as suas riquezas, e por ouvir uma voz dizer assim: eu escolho obedecer. Em cima de uma promessa: você vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas eu também vou fazer você pai de multidões, pai de nações. É questão de acreditar. E por que muitas das vezes hoje nós não conseguimos a bênção? Porque Deus já liberou uma palavra sobre nós. Deus já disse que eu e você, nós somos mais que vencedores, mas nós insistimos em continuar parados no mesmo lugar, não querendo fazer nada, não querendo trabalhar, não querendo produzir, não querendo obedecer a Deus. Porque nós nos enchemos tanto com as nossas verdades, que nós não conseguimos mais ouvir a Deus. E insistimos em olhar: está tudo errado. Se fosse eu, não era assim. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Ei, você está aqui na terra para obedecer. Não ao pastor Marcelo, não a outro líder. Claro que é bom você obedecer, porque faz parte no plano terreno. Mas eu estou dizendo o seguinte: a obediência começa a Deus, porque se você é obediente a Deus, você vai ser obediente às autoridades constituídas da terra. Se você obedece a Deus, você vai obedecer pai, mãe, pastor, líder de ministério, e vai parar de arrumar encrenca, parar de arrumar confusão. Mas você vai entender que o reino precisa de você, que você pode produzir como Abraão produziu, como Noé produziu, em cima de uma palavra. E a palavra para o teu coração é: obedeça a Deus, porque quem obedece a Deus, as portas do céu são abertas e bênçãos são derramadas. Pode aplaudir a Ele.
Pedro, quantas histórias Pedro tem? E muitas já foram colocadas aqui muito bem. Agora Pedro, por tudo que ele passa, olha que interessante, ele volta lá atrás. E a Bíblia diz que ele era um pescador dos mais experientes. Ele já tinha jogado a rede, pastor André, mas não pegou nem uma tainha para contar a história. E aí vem um e diz assim para ele: joga de novo. Ah, se é com um de nós aqui, eu jogo você. Mas essa rede eu não jogo mais. E Pedro ouviu a voz. E de repente Pedro começou a trazer no coração tudo que Jesus havia mostrado a ele como obediência. E ele vai e joga a rede. Exatamente aonde mandou jogar. E um pescador experiente, que cansou de ir para o mar, que ganhava a vida pescando, ele tem a melhor pesca da vida dele. Porque, por um detalhe, primeiro ele volta para o barco. Sabe por quê? Porque foi no barco que ele encontrou Jesus. Quando tudo estava difícil para Pedro, eu encontrei ele em um lugar, e eu vou lá, atrás dele. Não me interessa se eu não vou encontrar, não interessa o que estão dizendo dele, eu vou voltar lá no barco, que foi o lugar que eu tive o encontro com ele. E é lá no barco que ele decide obedecer. Ele não discute nada, ele não pontua nada que estava acontecendo. É para eu jogar a rede, eu vou jogar a rede. É para eu fazer conforme a tua palavra, eu vou fazer conforme a tua palavra. Obedecer. Quando obedecemos, abrimos espaço para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste. Quando nós obedecemos. Eu quero caminhar para o final esta noite, trazendo um dos exemplos mais incríveis de obediência. O primeiro milagre de Jesus. Qual foi, gente? Tinha vinho? Tinha. Vocês beberam tudo, acabou o vinho. Tinha vinho, gente? Fala com força, vai, para a câmera ouvir. Tinha vinho? Tinha. Mas aconteceu o quê? Acabou. E o que Jesus pede? Vinho? Jesus pede vinho? Jesus pede? Os serventes trouxeram o quê? Obediência. Vocês estão entendendo? Eles poderiam fazer o quê? Acabou o vinho, não tem vinho, não vai água. Mas Jesus diz: enche as talhas de água. E eles não discutiram, eles encheram as talhas de água. E a água se transforma em vinho, para que o Filho de Deus, o obediente, pudesse revelar ali o seu primeiro milagre.
Eu queria que você ficasse em pé esta noite. Eu não sei como você entrou aqui esta noite. Eu não sei como você tem escolhido caminhar. Na obediência, aquilo que Deus quer direcionar sobre a tua vida. Ou se você perdeu há muito tempo esse contato. E de repente Deus te trouxe aqui para mudar um pouco a sua visão, seu coração e a sua forma de caminhar. Todos os homens e todas as mulheres da Bíblia têm histórias de grandes conquistas quando resolveram obedecer. E nós escolhemos obedecer o Senhor em tudo. É uma escolha. Eu não escolho obedecer o Senhor em uma ou outra área. Eu escolho obedecer o Senhor em todas as áreas. Mas muitas das vezes nós queremos negociar áreas. Aqui é minha, ninguém toca. Aqui eu deixo, aqui eu te obedeço, Senhor. E o Senhor, Ele quer de fato, e Ele te trouxe aqui para isso. Ele quer mudar histórias. E Ele começa assim, trazendo uma palavra. Então a palavra hoje é essa: obedeça. Você quer viver milagres? Obedeça. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando, dentro da obediência, eu reconheço que Jesus veio à terra. Ele veio por um projeto, por um propósito de salvação, não para o Marcelo, não para o Breno, mas para toda uma geração. E Jesus, ele foi extremamente obediente a Deus. Primeiro pelo Pai, e segundo por você, sabe? Por mim e por você. Jesus foi obediente, foi até a cruz por todos nós, para que todo aquele que nele crê, como diz a palavra, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele criou o plano, Deus criou o projeto. Em tudo Deus quer nos abençoar desde o início. E olha que eu vim puxando. Deus tentou salvar uma geração com uma arca. Deus tentou dizer para a geração: olha, vai ter uma arca. E não foi em um mês, em 2, em 3, foram muitos e muitos anos. E as pessoas zombando de Noé. Mas um dia chegou o dilúvio e todos perderam a vida, e por consequência perderam a sua salvação. Deus poderia parar ali, mas não parou, porque lá de cima eu tenho a certeza que Ele pensa assim: eu tenho pessoas na terra que são obedientes e que vão entender todo o projeto de salvação que eu entreguei ao meu filho, para que todos, não é um, não é outro, é todos, tenham vida eterna. Mas só tem um caminho, e é exatamente o mais obediente: Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém chegará ao meu Pai se não for através de mim. E como é que eu chego a Deus? Quando eu entendo o que é obediência, e quando eu entrego a minha vida, como diz a palavra, ao Senhor, quando eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que é aberto o livro da vida, e ali é escrito o meu
Obediência. Obediência gera bênçãos. Obediência gera uma bênção sobre a tua vida que você não pode nem imaginar.